A paz do Senhor, meus amados irmãos, que Deus abençoe a sua vida neste dia, iniciando a semana nessa segunda-feira. Eu venho aqui trazer uma palavra para o teu coração, para que tu tenha uma ótima semana e, sobretudo, reflita sobre esta palavra, amém? Vamos ali em Tito, se quiser abrir a tua Bíblia comigo. Em Tito, no capítulo 3, no versículo 9, a palavra do Senhor diz o seguinte: mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Eita! Eu trouxe aqui esse tema aqui hoje para tua meditação, para minha meditação. Inclusive nós estávamos conversando, eu e meu esposo, a respeito dos debates teológicos que a gente tem visto hoje, né? Tem muitas discussões, muitas opiniões, né? Pessoas que querem manifestar as suas opiniões e às vezes essas opiniões, elas não nos edificam. E é o que a Bíblia está dizendo aqui, né? Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Olha só o que Paulo está dizendo quando ele escreve a Tito, né? Ele está dizendo o seguinte: olha, o achante aí tá fazendo um barulhinho aí. Paulo ele escreve a Tito para dizer que tem coisas que não edificam a nossa vida. Tem coisas que não vão fazer diferença. Tem coisas que os próprios discípulos não chegaram a uma concordância. Eles não chegaram a uma conclusão, né? Então, se 2000 anos atrás, né, os discípulos que caminharam com Jesus, que estiveram com Jesus, eles não chegaram a uma concordância, não somos nós hoje que vamos chegar. Né? E eu trago essa aplicação para a tua vida. Tem coisas que às vezes a gente vê pessoas falando e a gente quer discutir, quer debater. Eu já passei por isso, né? E o Senhor trabalhou muito na minha vida a respeito disso. E hoje eu olho a minha trajetória desde jovenzinha, né? Porque às vezes há no nosso coração uma arrogância, uma soberba, né? E essa coisa da gente querer ser dono da razão, dono da verdade, a gente não entende o que está dizendo. Né? A gente quer debater coisas que são indebatíveis, indiscutíveis, por exemplo, a história, as comprovações históricas, não tem como debater, né? Fatos que aconteceram, coisas que aconteceram, não tem como a gente mudar essas coisas, a gente só pode contar, a gente só pode reproduzir, né? Agora, também existe a questão da fidelidade dos fatos históricos que ocorreram, que algumas pessoas debatem, aí são outras questões, né? E aí a gente entra num monte de achismo do que eu acho, o que eu não acho. A questão é a seguinte: tem coisas que eu não tenho certeza. Eu tô falando de Bíblia aqui, tá, irmãos? Eu tô falando de Bíblia aqui, que tem pessoas querendo debater coisas na Bíblia que são indebatíveis, não tem como. Tem pessoas que querem colocar a sua razão como centro, né? Existem várias correntes teológicas aí, por exemplo, acerca da volta de Jesus, né? Então tem pessoas que acreditam que Jesus vai voltar antes da tribulação, que Jesus vai voltar depois da tribulação, né? E então tem pessoas que Jesus vai voltar de forma secreta, né? Tem pessoas que acreditam de várias formas, e eu não posso levantar uma bandeira e dizer que eu sou a dona da razão, mas eu preciso ser bíblica, né? E a questão toda é: no que isso me edifica? Nós precisamos caminhar num ponto em comum. Jesus vai voltar. Essa é a fala do pastor Hernandes Dias Lopes, né, que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: a gente precisa estar unido pelos mesmos pontos. Jesus vai voltar, isso é que nos importa, né? Ou seja, eu quero te dizer aqui, toda vez que tu for entrar ou querer entrar em algum debate, toda a questão é no que isso te edifica, no que isso edifica a vida do teu irmão, a vida da outra pessoa, que às vezes está ali sofrendo, passando por problemas, por falta de entendimento, de aplicação da palavra. Às vezes tem ali no seu coração uma mágoa de anos que não consegue liberar perdão, né? E está sofrendo a consequência disso, né? Porque a Bíblia diz que se nós não liberamos perdão, nem adianta a gente orar. A gente não pode orar, nós não nos achegamos a Deus. Então é mais importante eu entender que eu, neste momento, estou sem relacionamento com Deus, que neste momento o vínculo entre mim e Deus está cortado por causa de uma mágoa,
por causa de uma falta de perdão, que o Senhor, ele rejeita as minhas orações, ele ouve, porque o Senhor ouve todas as coisas, né? Mas o Senhor, ele se afasta quando ele não vê no nosso coração um espaço para liberar perdão, para humildade. A Bíblia diz que Deus, ele exalta o humilde, mas ele abate o soberbo, né? Então, a gente vai dizer que Deus é mau? Não, Deus não é mau, a gente colhe aquilo que a gente planta, né? Eu ensino muito isso para as minhas filhas aqui. Outro dia minha filha me disse isso: não, mãe, a gente vai colher aquilo que a gente plantou, Deus não é mau, né? E outro dia, inclusive, uma das meninas aí, elas estão sempre muito atentas, muito ligadas a essa questão da palavra, né? Quando Saul disse, elas estavam vendo um desenho aqui que Saul dizia assim: Deus me abandonou, Deus não está comigo, Deus está com Davi, né? E aí ela começou a chorar na frente da TV e diz: não, mãe, Deus não abandonou ele, Deus não abandona ninguém. E aí o meu esposo tentava explicar para ela, e eu também, e na hora me veio o entendimento, né, da palavra, e é verdade, né? Deus não abandona ninguém. Foi Saul quem se afastou do Senhor pela desobediência, né? Não foi Deus que abandonou Saul, foi Saul que se afastou de Deus. Aí eu quero te dizer o seguinte: começa a te questionar o que é mais importante a gente entender. A gente precisa entender que tem coisas, tem questões que vêm há anos, há milênios sendo debatidas e discutidas, e as pessoas não vão chegar num ponto em comum, porque mesmo não tem. Existem mistérios que são de Deus e que ele não quis liberar para nós, e eu acredito, sabe por quê? Isso é uma opinião particular minha. Eu acredito que o Senhor, ele não liberou todos os mistérios para nós, porque imagina a soberba e a arrogância do nosso coração com o pouco que nós já sabemos. Se nós soubéssemos mais. Agora, porque o Senhor, ele quer que a gente preencha esse espaço com a misericórdia, com respeito, pelo amor dos nossos irmãos, entendendo que não é porque ele age de forma diferente na vida das pessoas que nós somos diferentes. Mas para nós, para Deus, nós somos iguais. Deus não faz acepção de pessoas. E às vezes a gente custa entender, a gente acha que a gente é queridinho de Jeová, né? A gente prega sobre isso, a gente sabe que sim. A gente sabe que o Senhor nos ama. A gente sabe que ele deu a vida por nós, que ele desceu do céu. Ele não quis nos consumir, porque o Senhor é fogo consumidor, né? O Senhor, a Bíblia diz que ele se ira todos os dias, mas ele é tardio em se irar. A Bíblia está se contradizendo? Não, a Bíblia não está se contradizendo. Deus é longânimo. O Senhor, ele é irado contra o pecado, mas ele é longânimo, misericordioso a respeito das nossas vidas, porque ele sabe, ele nos fez e ele nos sabe da nossa fragilidade, né? Ele sabe das nossas dificuldades de entender, ele sabe o nosso coração, ele conhece, ele sonda pensamentos e corações, então ele conhece todas as coisas, né? E eu quero deixar essa palavra aqui para tua reflexão, porque tem pessoas discutindo coisas e ao invés de discutir aquilo que é mais importante, não de discutir, né? Porque, como diz o professor Rodrigo Silva, a gente tem que aprender a discordar com elegância, a discordar sem brigar, a discordar respeitando. Nós precisamos disso, de pregar um evangelho verdadeiro, de pregar e viver a palavra que nos traz vida. E não é com discussões, não é debatendo. Muitas vezes a gente quer debater coisas que talvez alguém não esteja preparado para entender, né? E muitas vezes a gente não tem paciência para suportar aqueles que não estão preparados para entender. Muitas vezes a gente não consegue entender coisas e porque a gente não entende, a gente acha que Deus não está naquele negócio, né? É assim que nós somos. Nosso pensamento, ele é limitado, nós somos limitados, né? A gente às vezes está ali como Agar, né? A gente não consegue enxergar a fonte que está do nosso lado. Às vezes as coisas estão tão claras diante dos nossos olhos, mas os nossos olhos estão fechados. E a Bíblia diz que por causa da concupiscência do nosso coração, que Deus não tenta ninguém, mas nós somos tentados de acordo com as nossas concupiscências, de acordo com aquilo que está dentro do nosso coração, né? E Deus trabalha ali com a sua misericórdia nas nossas vidas para transformar, porque a Bíblia diz que nós somos renovados, transformados através do entendimento. Os nossos entendimentos, nossos pensamentos, eles são transformados pela palavra de Deus,
né? E nós precisamos ser transformados pela palavra de Deus, tá certo? Eu quero deixar esta palavra para tua vida, para o teu coração. Quero te pedir, compartilha este vídeo. Compartilha, não repara aí, tô fazendo uma faxina aqui rapidinho, o dia tem sido punk aqui, a gente tem corrido bastante, né? Tem mudado a nossa rotina, né? O Senhor tem mudado e toda a nossa vida está nas mãos do Senhor, né? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu louvo a Deus pela saúde, né? Eu louvo a Deus por estar de pé, por fazer coisas que há um tempo atrás, aí 1 ano atrás, há pouco tempo eu não podia fazer. Há pouco tempo eu não poderia levantar o braço como estou levantando hoje, né? Sinto dor ainda, né, na minha coluna, mas eu sinto a mão do Senhor, a bondade do Senhor sobre a minha vida. E da mesma forma, eu quero orar pela tua vida nesse momento, porque eu sei que o Senhor, através do entendimento, irmãos, é através do entendimento, quando a gente entende as coisas de Deus, quando a gente entende que existem coisas que nós não precisamos debater, existem coisas que quando nós nos calamos, a Bíblia diz que até quando se cala, até o tolo passa por sábio. Né? Então, às vezes, tem momentos que a gente tem que se calar, que é o momento que Deus vai trabalhar na vida do outro. Tem momentos que a gente quer falar, e a gente quer explicar as coisas que o outro não vai entender. E a gente vai ter que orar e vai ter que pedir para o Senhor clarear os pensamentos dela, assim como ele clareou os nossos, assim como ele tirou as escamas dos olhos de Saulo. Né? Saulo achava que estava falando em nome do Senhor, Saulo achava que estava matando em nome do Senhor, mas Deus, ele longânimo, misericordioso, ele tinha escolhido Saulo para fazer uma grande obra. Ele preparou Saulo para fazer uma grande obra. E no momento certo, ele abriu os olhos de Saulo e tirou as escamas dos olhos dele. Então ele pôde ver que ele não estava sendo misericordioso, que ele estava longe dos caminhos do Senhor. Mas ele encontrou Jesus. Ele teve um encontro real com o Senhor. E é impossível, meu irmão, quando a gente tem um encontro real com o Senhor, não somos transformados. É impossível aquele que se aproxima do Senhor não ser transformado. É impossível aquele que recebe o Espírito de Deus na sua vida, ele não ser transformado. Ele é transformado pelo poder do Espírito Santo. Fecha os teus olhos aí que eu quero orar para que Deus ele te dê uma boa semana, que tu possa refletir, meditar em cima dessa palavra, tá certo? Amado Deus e soberano Pai, eu coloco essa pessoa na tua presença nesse momento, Senhor, esse irmão amado, essa irmã amada que tem aplicado o seu coração a ouvir a tua palavra e buscar direção, Pai, através da tua palavra que transforma, que é viva e eficaz para transformar pensamentos e corações. Senhor, toma, Pai, o teu filho, a tua filha nas tuas mãos nesse momento, Pai, e vai dando entendimento de coisas antigas, de dúvidas que essa pessoa tinha, Pai, a respeito das coisas do céu. Senhor, esclarece e tira as escamas dos olhos para que ela possa ver, Senhor. Eu quero te pedir, querido Espírito Santo, que através do teu agir na vida dela, Pai, pessoas venham te conhecer. Senhor, que através, Pai, da manifestação do teu Espírito na vida dela, Pai, do que o Senhor vai fazer na vida dela, na casa, na família, Senhor, pessoas possam ser transformadas. Abençoa, Senhor, a vida do teu filho, da tua filha. Livra, Senhor, de todo o mal, Pai, de todo o acidente, assalto, de toda a obra das trevas, Senhor. Tudo que o inimigo tem preparado, Pai, que neste dia, nessa semana, Pai, nenhuma ferramenta forjada e preparada contra a vida do teu filho e da tua filha venha prosperar, Pai. Mas em nome de Jesus, que o Senhor possa guardar a entrada e a saída dela, Pai, em todos os seus caminhos. Cobre a casa, cobre, Senhor, os familiares, Pai, todos os projetos, que o Senhor possa abençoar neste dia. Em nome de Jesus, eu já te agradeço pela tua bondade. Amém e amém. Eita glória! Compartilha esse vídeo aí para que mais pessoas possam ser abençoadas no tempo onde a gente está vivendo, meu irmão, minha irmã, onde muitas pessoas estão discutindo, estão se matando, muitas pessoas estão matando as outras com palavras. Então, a Bíblia diz que perto, nos dias da vinda de Jesus, a terra ia estar como nos dias de Noé, muita violência sobre a terra. Só que a gente está vivendo o princípio das dores. Né? Nós estamos vivendo o princípio das dores. Isso está em Mateus 24, pode ler lá.
Tu vai ver que Jesus disse que quando todas essas coisas estivessem acontecendo, tudo que está acontecendo hoje seria o princípio das dores. E Jesus disse que quando ele voltar, será que vai haver fé na terra? Será que vai ter fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Porque a coisa vai estar tão terrível, meu irmão, tão terrível, minha irmã, que a gente não sabe como é que se vai ter fé ainda. E é por isso que ele tem me animado a minha e a tua vida, para que a gente possa ser luz no mundo e levantar outras pessoas, para que quando ele voltar, a gente ainda tenha fé para subir, para que a gente não esteja decepcionado, achando que o Senhor não cumpriu a sua promessa, mas para que a gente entenda que tudo está escrito e nenhuma palavra vai mudar até que tudo se cumpra, tá certo? Um grande abraço, fica na paz de Deus e até o próximo vídeo.